the bells ringing, they're singing that. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Mais um domingo, mais um dia abençoado, graças a Deus. Mais um dia de culto. Hoje é um domingo mais especial ainda, porque a gente vai celebrar a Santa Ceia. Uma época que nós proclamamos, declaramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, graças a Deus pela providência dele, vamos até comentar sobre o Evangelho, vamos pregar sobre o Evangelho, a importância do Evangelho, que faz sentido, justamente no dia de Santa Ceia. Hoje a gente conta com a colaboração do Felipe, irmão do Ogro. Seja bem-vindo. Nossa humilde instalação. Mas se Deus quiser, vamos melhorar. O recomeço, Vamos orar e vamos dar continuidade. Prometo que não vai ser 1h30, qual foi da última vez. Hoje eu prometo aliviar o vídeo dos irmãos. E vamos lá, vamos orar e dar início. Pai, obrigado por mais oportunidade. O mundo celebra uma vez por ano uma data tão importante que é o Natal. Nós não, nós crentes celebramos pelo menos uma vez por mês, a Santa Ceia, que é uma data tão especial, uma data sagrada, em que todos os seus santos se reúnem ao redor da sua mesa para celebrar a tua morte, festejar e proclamar um memorial em ti, Senhor, até que o Senhor venha. Abençoe esse culto, Senhor Deus, abençoe a palavra, guarde nas minhas incapacidades, Senhor Deus, na minha indignidade de pregar a sua palavra. Mas tu, Senhor, na sua soberania, permitiu que eu viesse até aqui, permitiu que eu me colocasse à frente dos teus santos, da sua igreja, para proclamar a tua palavra. Guarde a minha boca, Senhor, para que eu possa pregar a sua palavra com fidelidade, pois o tema é de extrema importância. Esse tema é a base da nossa fé, e é devido a esse tema, Senhor Deus, que ouvimos com fidelidade, rendemos graças a Ti, nos arrependemos, e pela fé em Ti, Senhor, somente pela fé, somos salvos, Senhor, justificados em meio à obra de Cristo. Pai, obrigado, agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Para quem não veio semana passada, a gente pregou, o Mauro, ele trouxe a pregação sobre o Evangelho. Devido a alguma falha de comunicação, era para ele ter pregado outro tópico. No fim ele acabou pregando o tópico que era para ter pregado. Ele pregou o meu. Mas domingo passado meu sermão já estava pela metade, então resolvi pregar esse aqui. O Mauro expôs a importância do Evangelho, a importância em nossa santificação, na nossa salvação. Hoje eu queria debater realmente, conversar, meditar no Evangelho. O que é o Evangelho, que significa a boa notícia, e vamos falar da má notícia. Hoje em dia as igrejas, elas pregam muito sobre as boas novas, as boas notícias, mas esquecem de pregar a má notícia. Então vamos ver tudo isso hoje. Basicamente o sermão está dividido em duas partes, a má notícia e a boa notícia. Eu não fui fiel ao livro que foi proposto a gente. Está bem em cima daquele pensamento que eu tive, meditando em alguns versículos bíblicos, meditando na palavra de Deus. Trouxe essa palavra para vocês. Em si, o que é o Evangelho? O Evangelho em si significa as boas novas de Deus para a gente, que graciosamente comunicou a gente. Quando eu falo graciosamente, não é com carinho, pode ser até com amor, mas graciosamente, que a gente não merecia ouvir o Evangelho. A gente não tinha parte com Deus, mas Ele, pela graça dele, nos comunicou essa boa notícia. A boa notícia é que, através da vida, morte e ressurreição de Cristo, o homem obtém a salvação tão esperada. Uma salvação da condenação eterna, salvação das correntes do pecado e salvação da morte. Desde quando eu me converti, faz mais ou menos uns 4 anos, 5 anos atrás, a nossa visão sobre o mundo, sobre as pessoas muda. A gente acaba vendo o mundo de outro foco, de uma outra ótica, a partir daquilo que a gente crê, da nossa crença, que é o Evangelho.
Sabemos que as pessoas são pecadoras, que elas estão totalmente alienadas de Deus e pela graça de Deus elas se achegam às pessoas. Então, sempre quando, vocês podem perceber, quando você está numa roda de amigos, uma roda de parentes, de conhecidos, sempre que a pessoa souber que você é um cristão, pode ter certeza, uma hora ou outra as pessoas vão entrar num assunto de religião e vão comentar. E eu nesse tempo, né, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né, e as mais sinceras das pessoas, não cristãs, não convertidas, né, elas sempre comentam, né, elas têm um senso vago de juízo, um senso vago do que é certo, do que é errado. Isso é dito em Romanos, que o homem tem, se ele não conhece a lei de Deus no coração dele, ele sabe o que é o bem, sabe o que é o mal. Então essas pessoas, de alguma forma, acredito que algum dia estarão diante de um Deus, né, prestando conta de suas obras, boas ou más. Né? Mas, entretanto, é impressionante como essas pessoas elas têm o desejo, elas têm a necessidade de se auto-justificar, né, de convencer que elas são boas, de convencer que elas não merecem castigo nenhum, que quando elas morrem elas vão para o céu, praticam boas obras. Né? Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um colega, ele falou, não, mas eu expus a minha fé a ele, né, no que eu creio, e que realmente a gente, em algum dia, né, estaremos em frente de um Deus justo, santo e irado com aqueles que são pecadores. E eu falei, não, um dia você vai pagar, né, pelo aquilo que você fez, por suas obras boas e más. Mas ele falou, não, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu trabalho, sou um cara honesto, não faço mal para ninguém. De vez em quando eu faço uma obra de caridade, eu, né, ajudo os pobres, dou dinheiro aos pobres, dou dinheiro para essas pessoas. Né? Mas olha o que Jesus diz em Lucas 16,15. Né? Para essas pessoas que se auto-justificam, para essas pessoas que pensam que são boas diante dos olhos de Deus. Né? Isso é terrível, isso é coisa que, desde a época de Adão e Eva, a primeira coisa que Eva fez, quando Deus descobriu que ela comeu do fruto proibido, foi tentar se auto-justificar. Ela falou, mas Deus, foi Satanás, foi a cobra que me tentou. Né? A fruta era tão boa, tão aprazível aos meus olhos, eu estava com fome e acabei comendo. Não, eu dei a ordem para você, não coma, não se justifique para mim. Lucas 16,15 diz, vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. O que Deus está querendo dizer aqui é o quê? Tudo aquilo que é feito, que não é feito para a minha glória, tudo aquilo que é exaltado entre vocês, que vocês acham a obra do homem linda, maravilhosa, bonita, isso para mim é uma abominação. Eu odeio isso. Se não for para a minha glória, tudo que for fora da minha glória, isso é detestável para mim, é abominável a mim. Né? A gente para e pensa, será que é verdade? Será que o homem é tão bom assim? Será que as obras do homem, mesmo ele sendo aos olhos do homem, da humanidade, sendo boas, será que através dos olhos de Deus é tão bom? Será que Deus se enganou a ter enviado o Filho dele para morrer em nosso lugar? Seria tudo esse evento histórico, o Evangelho, uma lenda? É isso que a gente tem que parar e pensar. Né? E se for verdade, se a história de Jesus for verdade, se o Evangelho for verdadeiro, teria Deus se equivocado a ter enviado seu Filho ao mundo para que ele fosse brutalmente assassinado por sua própria criação? Será que o homem é tão bom assim? A gente sabe que não. O homem é mau, o homem não busca Deus. Ele é totalmente inconformado com a lei de Deus. O homem odeia Deus. Ah, não odeia. Odeia. O homem natural odeia Deus. Ele tem aversão ao Evangelho, ele tem aversão à lei de Deus. Hoje, principalmente, o homem tenta procurar ser ele o Deus dele mesmo, alienado, rebelde. Né? João 15, 22 ao 24, essa é a maior prova da depravação total do homem. Esse versículo Jesus mostra na cara, põe na cara deles, vocês são maus, vocês não me amam. Né? Todo homem natural odeia Deus. João 15, 22 ao 24. Se eu não tivesse vindo e lhes falado,
não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. Como estava escrito, odiaram-me sem razão. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu vim ao mundo, fiz sinais, obras que ninguém mais fez, preguei com autoridade, provei para vocês, eu sou o Messias prometido, desde o Antigo Testamento. O que vocês fizeram? Me odiaram. O que vocês fizeram? Me mataram. Não tem desculpa. Deus veio ao mundo, o homem odiou, o homem matou, o homem blasfemou contra Deus. Esse foi o maior sacrilégio que o homem cometeu. A maior prova que o homem natural odeia Deus. Muitos podem pensar, corações orgulhosos podem pensar, até esse dia a gente estava conversando ali fora com as irmãs, né? Quando a gente estava indo embora, conversando, poxa vida, será que é bom? Né? Se Jesus Cristo estivesse aqui nessa época, será que a gente o adoraria? Será que a gente amaria? Não, de forma alguma. O homem, se Jesus Cristo estivesse aqui no nosso meio hoje, sentado aqui do nosso lado, muitos até, tira esse cara aqui, meio estranho, meio... Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo não tinha formosura nem aparência. Né? Hoje em dia, ou se a gente estivesse naquela época, a gente faria a mesma coisa do que os líderes daquela época. Clamaria Barrabás e pedia para crucificar Cristo. Pode ter certeza disso. Caso não, revele o seu coração, você é orgulhoso. Se você afirmar que não, eu adoraria, tá, eu amaria, reconheceria como Messias, mentira, você é orgulhoso, você é um mentiroso. Se o homem não é regenerado de Deus, ele odeia Deus. Você pediria a crucificação dele. Essa é a situação da humanidade. O homem é mau perante os olhos de Deus. Mas onde tudo isso começou? Onde o pecado começou? Vamos voltar um pouco atrás, né? Pode ser tudo isso. Vamos ver onde o pecado começou. Por que o homem é assim? É alienado de Deus e ele odeia Deus. A princípio, Deus, em sua eternidade, vivia em plena comunhão com a Santa Trindade, em harmonia, perfeita e gloriosa paz. Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde a eternidade viviam em plena comunhão, os três, não precisavam de ninguém, era perfeita a comunhão entre a Trindade. Né? O homem em si, ele é resultado desse amor dessa Trindade. Por que Deus quis criar o homem? Né? Para glorificá-lo, Deus queria compartilhar esse infinito amor entre a Trindade com mais alguém. Ele decidiu compartilhar com o homem. Né? Para viver para a sua glória, para viver em plena comunhão com Cristo. Era assim que Adão e Eva, antes da queda, viviam com Deus. Em plena comunhão, em plena harmonia. Foi para isso que Deus criou. Muitos dizem, Deus criou o homem porque estava se sentindo sozinho, Deus criou o homem porque precisava de companhia. Não, Deus nunca precisou do homem para nada. Deus nunca precisou do homem por motivo algum. Nós, seres humanos, somos resultado do transbordante amor da Trindade, para que a gente pudesse desfrutar desse amor. Deus, em sua infinita misericórdia e graça, resolveu compartilhar esse amor com a gente. Por isso ele criou o homem. Esse é um pensamento bíblico da maioria dos reformados, né? Que os ateus atacam a gente, mas seu Deus ele é carente, né? Ele criou o homem porque estava sozinho. Esse tipo de ataque. Não, a gente somos resultado do amor transbordante de Deus. Né? E prova disso que a Trindade vivia em plena harmonia, só para a gente ter uma ideia, não precisa nem abrir a Bíblia. Em João 17,5, na oração de Cristo, Jesus fala: Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então a gente tem uma ideia da gloriosa e perfeita harmonia que existia entre a Trindade antes da criação do homem. Né? Adão foi criado para a glória de Deus, para viver em perfeita comunhão com Deus. E é para isso que todo ser humano foi criado. Todo ser humano é criado para a glória de Deus, para glorificar Deus. Muitos perguntam, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Para glorificar Deus. Isso é um senso
Né? O pecado é um senso em todos os homens. Se a gente parar, pensar e analisar, a gente analisa que todo homem ele tem uma necessidade. O homem foi criado para quê? Para o paraíso. A gente percebe que todo homem, ele luta a vida inteira dele para viver, entre aspas, num paraíso. Ele trabalha para viver bem, ele trabalha para viver confortável. A gente para e pensa, né? Poxa vida, o homem foi criado para o paraíso. Então o homem, ele labuta para se sentir bem. Isso é efeito da criação, do propósito da criação do homem, viver no paraíso. Entretanto, o homem caído não consegue viver nesse paraíso. Ele labuta e não consegue, devido ao pecado, sintoma de pecado. O homem foi criado para o paraíso. O homem trabalha para ter um paraíso. A gente pode ter essa noção aí de que verdadeiramente fomos criados para viver no paraíso. Entretanto, o pecado contaminou, destruiu toda a raça humana. Sendo assim, Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva eram livres para escolher entre a obediência e a obediência a Deus. Tudo corria bem quando o homem, né, o homem, a raça humana, incitado pela serpente, tomou a decisão errada. Resolveu desobedecer às ordens de Deus. O homem, Adão e Eva, são como nós crentes hoje. Né? Adão e Eva, eles não pecavam, mas eles podiam pecar. Eles tinham essa liberdade de obedecer e desobedecer a Deus. Muitos criticam, mas será que isso Adão e Eva pegou Deus de surpresa? Não, não pegou. Eles estavam no propósito divino. Entretanto, o homem tinha liberdade entre escolher o bem e escolher o mal. Depois da queda, o homem não tem essa prerrogativa de escolher o bem. Ele só é inclinado para o mal. E muitos falam, tem um livre-arbítrio? Não, não tem livre-arbítrio. O homem é mau, ele só escolhe o mal. Gênesis 3, 1 ao 6, mostra claramente aqui o que aconteceu naquela época com Adão e Eva, na hora da desobediência. Gênesis 3, do 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim que comemos, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Dessa forma o pecado entrou do mundo. Pela desobediência de um, Adão e Eva, todos nós fomos contaminados pelo pecado. Deus amaldiçoou Adão e Eva e toda a sua posterioridade. Pelo pecado de Adão, todos nós fomos amaldiçoados. Todos nascemos mortos espiritualmente, pois o salário do pecado é a morte. É isso que a gente crê, é isso que a gente prega. Depravação total do homem. Herdado de Adão, herdado de Eva. Adão, cabeça da humanidade, na carne, pecou e todos nós somos contaminados pelo pecado de Adão. Né? Às vezes uma criança nasce, a gente olhando para aqui, que bonitinho, que lindinho, não. Há um pecadorzinho nascendo. Essa é a verdade. Mais para frente vamos ver um versículo bíblico aqui que fala disso. Muitos não gostam desse assunto, né? Mas criança, não. Criança. Nasceu o pecador. Isso é terrível. Vamos enumerar aqui alguns cinco efeitos do pecado sobre a raça humana. O que o pecado trouxe para a gente. O que ele fez, né? Destruiu totalmente a nossa humanidade. Alguns cinco tópicozinhos rapidinhos, pequenos, vamos discorrer entre eles para a gente entender melhor qual foi a consequência do pecado em nossas vidas. Efeito número 1. O pecado contaminou todos os aspectos da vida do homem. Conforme diz em Isaías, agora vai ficar um pouco dinâmico, se vocês se sentirem
à vontade de abrir a Bíblia, pode abrir no versículo, se não, eu leio, sem problema. Isaías 1, 5 ao 6. Um aspecto que foi contaminado, todo o nosso aspecto foi contaminado. Isaías 1, do 5 ao 6 diz: a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada ação, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. É dessa forma que Deus vê um pecador. É dessa forma que Deus vê um homem não regenerado, ferido, leproso, sujo, imundo, indigno de entrar na presença dele. Não há como o homem querer se justificar diante de Deus. Não há como o homem se purificar sem Cristo, sem através da obra de Cristo. É assim que Deus enxerga um homem, todo ferido, todo leproso. Na época do Antigo Testamento, um leproso era uma pessoa que tinha que ser afastada de toda a comunidade. Vivia totalmente afastado. É assim que Deus vê o pecador, leproso, sem mérito nenhum, totalmente destruído. Esse aqui não tem nenhum versículo bíblico, mas mostra: pelo pecado somos culpados diante de Deus. Perdemos a comunhão de Deus e estamos alienados dele. Adão e Eva, quando pecou, Deus expulsou os dois do paraíso. Eles foram banidos da presença de Deus. Não eram dignos de estar na presença de Deus. Deus o amaldiçoou, expulsou do paraíso, e dessa forma, desde então, o homem é alienado de Deus. Não vive na presença de Deus. 3. Estamos mortos espiritualmente. E a morte física também segue a morte espiritual, culminando na segunda morte, com a exclusão definitiva do pecador da presença de Deus, conforme diz em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Depois vi um grande trono e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Nascemos mortos espiritualmente. Quando a Bíblia fala segunda morte, essa é a segunda morte, depois do julgamento. Essa é a morte a qual não haverá misericórdia. No inferno não vai haver mais evangelho. No dia do julgamento, acabou. Salvos, estão com o nome escrito no livro da vida. Aqueles que ignoraram toda a pregação do evangelho, viverão a vida da maneira que acharam que devia viver, longe de Deus, alienados de Deus, eles serão lançados no lago de fogo e morrerão pela segunda vez. E dessa vez serão banidos totalmente da presença de Deus. Hoje nós evangélicos falamos que a gente vive na época da misericórdia, no dia da misericórdia, em que a mão de Deus está estendida a todas as pessoas. Todas as pessoas vivem embaixo da graça comum. Todas as pessoas podem ouvir o Evangelho. Todas as pessoas têm essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Muitos rejeitam, muitos odeiam. Até mesmo aqueles que se dizem Evangelho, odeiam o Evangelho. Não querem o Evangelho. Vivemos na época da misericórdia. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esse aqui, eu achei o mais interessante, e é verdadeiramente o que acontece com todos nós. Se nenhum crente clamou como Paulo, como a gente vai ler daqui em alguns instantes, esse não é crente. Esse aqui é terrível. O pecado escraviza o homem. Como Paulo diz em Romanos 7, 18 ao 20. Esse aqui, se nenhum crente em suas orações, não precisa revelar para o povo, mas se nenhum crente nunca clamou como Paulo, reveja o seu cristianismo. E esse é terrível. Deus não mostrou o pecado, o seu pecado na sua vida, seus olhos não foram abertos. Romanos 7, 18 ao 20 diz: sei que nada de bom habita em mim,
isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Deus abriu os olhos de Paulo. Ele enxergava nitidamente que ele era um homem mau. Ele queria fazer o bem, mas a carne, o pecado segurava ele, não permitia. Ele acabava fazendo o mal que ele não queria fazer. Ele tinha noção disso. Né? Quantas vezes a gente planeja, pensa fazer alguma coisa, a carne às vezes sobrepõe sobre o espírito, a gente acaba fazendo aquilo que a gente não queria. Passa 5 minutos, a gente se arrepende, a gente lamenta, poxa, eu não queria fazer isso, mas isso eu fiz. Eu queria fazer o bem, mas acabei fazendo o mal. Sintoma do pecado, escravizou o homem. Essa escravização, como é que eu posso falar a palavra aqui? Essa escravização, não sei se existe essa palavra, escravização, né? Não se trata apenas de uma simples questão de pensamentos e atos pecaminosos isolados, e sim de uma força maléfica que toma conta do homem, manietando-o e tornando-o cada vez menos capaz de praticar o bem. Essa é a nossa condição. Isso que eu pergunto, onde está o livre-arbítrio do homem? De fazer o bem. Se o homem é escravo do mal, a sua natureza é inclinada a fazer o mal, a sua natureza é inclinada para o pecado, tudo que o homem faz é mal. Mesmo as suas boas obras, né? Muitos falam, mas eu faço boas obras. Não, você não faz boas obras. As suas boas obras é a extensão do seu egoísmo. Você faz boas obras para se sentir bem, não para a glória de Deus. Você faz boas obras para ser bem visto pelos homens. Você não faz boas obras para a glória de Deus. Muitos dentro da igreja fazem obras para se aparecer por irmão, para se aparecer para a igreja, menos para a glória de Deus. Hoje em dia a igreja contemporânea e fora, muitos fazem isso, para se aparecer para o homem. Certa vez eu estava vendo o sermão do Hernani Dias Lopes, ele falou assim, bem vagamente eu lembro, né, que quando a estrela brilha, o sol está apagado. A estrela brilha quando? À noite, quando o sol não está brilhando. Agora, quando o sol brilha, as estrelas se apagam. Ele quis dizer isso porque quando o homem brilha muito, Deus não está brilhando. Quando o homem se exalta muito, Deus está fora. Deus não está sendo glorificado. A humildade existe só onde Deus está. Onde a arrogância existe, a soberba existe, Deus está fora. Então é isso que a gente tem que perceber. O mal que a gente faz, ou melhor, o bem que a gente faz, normalmente a gente é escravo e não consegue fazer o bem que a gente queria. A gente acaba fazendo o mal. Voltando ao que eu tinha comentado agora há pouco, pelo pecado temos uma herança desgraçada. Davi, em Salmo 51:5 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Herdamos a tendência para o pecado, transmitimos a mesma peçonha que herdamos para os nossos filhos, acrescida da nossa parcela de vaidade e materialismo, desregramento e devassidão. É assim que uma criança nasce. Reparando, meus filhos, as crianças que a gente tem a oportunidade de trabalhar em algum bairro que tem muita criança, você percebe, você não precisa ensinar a criança a ser má. Você não precisa ensinar a criança a falar palavrão. Você não precisa ensinar uma criança a ser rebelde. Ela é por natureza. O que a gente ensina é ser certo, mas ensinar coisa errada para a criança você não precisa ensinar, ela aprende sozinha. Essa é a verdade. Todos mortos pelo pecado. Essa é a devastadora situação do homem, sem a mínima chance de sair dessa condição por si só. O homem está arruinado e nada que ele possa fazer o reconciliará com Deus. Por isso essa importância de a gente pregar o Evangelho com sinceridade. Se você ama o próximo como Deus ordena a gente amar, a gente tem que pregar a verdade, mostrar a situação dele. A gente não pode tratar um câncer colocando um band-aid em cima. A gente tem que ir mais profundo. A gente tem que humilhar essa pessoa, deixar ela totalmente. Eu lembro que até um dia eu estava ouvindo um sermão lá em casa com a Paloma, do Hernani Dias Lopes, né? Ela até brincou, poxa vida, desse jeito
Ninguém vai para o céu, porque o Hernandes, né, desceu o porrete. Desculpa a palavra. Ela brincou, mas desse jeito ninguém vai para o céu. Tudo isso nós faz. Como ela é convertida, ela entendeu, realmente. Essa é a minha natureza. Eu preciso de um Salvador. Ninguém clama um Salvador se ele está tudo bem. O Salvador, você clama um Salvador quando você está num tempo de angústia. Você clama um Salvador quando você está em perigo. Você não clama um Salvador quando sua vida está boa. É por isso que a gente tem que mostrar a verdadeira face do pecado na vida das pessoas. Isso que é amor. Não é esse evangelho que pregam por aí, que usam Jesus como um acessório. Tenha Jesus na sua vida. Ele só vai melhorar aquilo que você é. Você é um homem bom, né? Tendo Jesus na sua vida, você vai melhorar. Você vai ver como as coisas melhoram. Hoje em dia você vê esses evangelhos esdrúxulos, inescrupulosos que pregam por aí. Hoje em dia não se prega um evangelho, hoje em dia se prega um testemunho. Eu era um cachaceiro, agora não sou mais. Pois bem, os alcoólicos anônimos resolvem o seu problema também. Eu era um drogado, não sou mais, sem problemas. Narcóticos anônimos também resolvem o seu problema. Eu era um homem mau, agora não sou mais, sem problema. Um bom psicólogo resolve o seu problema. Mas sua relação com Deus? Eu era um adúltero, agora não sou mais. Sorte sua. Você era um sem vergonha, agora você não é mais. Você tomou vergonha na cara. Muitas coisas que a igreja atual fazem dizendo que é o evangelho, qualquer bom profissional na rua consegue fazer. Mas e o seu relacionamento com Deus? E a sua comunhão com Deus? Hoje em dia se fala em muito sacrifício, obra, mas o que Deus preza é a relação dele com o homem. Deus criou o homem para ter uma relação gloriosa com Deus. Esse é o propósito. A gente não quer saber se era um cachaceiro, se era um ladrão, se era um adúltero. Não é, mas você tomou vergonha na sua cara, isso é mais que a sua obrigação. Se arrependeu dos seus pecados? Essa que é a questão. Então, por isso, quem ama, prega a verdade. Quem ama, mostra a verdadeira face do homem para ele. Entretanto, sabendo da nossa condição má e pecaminosa, aí sim a gente vem com alívio, né? E traz as boas novas para eles. As boas novas, em si, é isso. O que é o Evangelho? Agora sim a gente vai entrar na verdadeira questão do que é o Evangelho. O Evangelho é isso. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Isso é o Evangelho. As boas novas. As boas novas é isso que Paulo fez. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente a palavras que lhe preguei. Caso ao contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que? Primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Aqui, esse é o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a boas novas. Esse é o Evangelho. A vida de Cristo. O que Deus fez para remir os seus santos, os seus eleitos do pecado. Enviou seu Filho para que vivesse aqui na terra, morresse pelos nossos pecados e ressuscitasse. A ressurreição de Cristo significou o quê? Que Deus aceitou o seu sacrifício. Perfeito. Deus ressuscitou seu Filho. Agora eu queria só, já estamos quase acabando, caminhar pela vida de Cristo. Uma coisa bem resumida, bem tranquila. Esse é o Evangelho. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar Jesus, o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o cabeça e o salvador da sua igreja. Sendo Jesus 100% homem e 100% Deus, isso é muito importante para a nossa fé também. Acreditar que Deus andou aqui entre nós na carne. Jesus foi 100% homem. Aqueles que negam isso é heresia.
Deus fala lá em 1 João, aqueles que negam que Cristo andou na carne é o anticristo. Então é sempre importante a gente frisar isso. 100% homem, 100% Deus. Se despojou de toda a sua glória que tinha com o Pai desde a eternidade. Decidiu tomar a forma humana, nascido da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. Filho de José, o carpinteiro, da descendência real de Davi. Jesus teve uma verdadeira vida humana. Cresceu, se desenvolveu e teve todas as emoções que o humano tem. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Como a gente vê, Jesus sentiu fome, sede, angústia, chorou, se alegrou, 100% homem. Sua humanidade foi a mais elevada e a mais santa que o mundo jamais viu e não queria ver. O homem era para ser Jesus como ele era na carne, perfeito, santo, obediente, sem pecado. Se a gente lê a Bíblia, vê como Jesus andou na carne aqui, era dessa forma que o homem era para ser, como Jesus. Exemplo para a gente, Jesus. Por isso Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Sendo 100% homem, foi também 100% Deus. A essência e a presença de Deus no seu próprio ser manifestavam-se através das palavras e obras desse homem. Sua palavra realmente mostrava que ele tinha autoridade de Deus. Cristo veio ao mundo com um único objetivo: anunciar as boas novas ao mundo que estava sob o domínio de Satanás. As importâncias: anunciou o reino, pregou aos cativos, curou o enfermo, teve uma vida perfeita e de plena obediência ao Pai. Era necessário que Deus fizesse carne, se colocasse no nosso lugar, cumprir todas as exigências da lei, para que Deus também aceitasse o seu sacrifício. Seria necessário Deus ser 100% Deus, porque o nosso pecado foi contra Deus. Nenhum ser humano, nenhuma obra de um ser humano poderia pagar o preço do pecado para a gente. Pecamos contra um Deus infinito. Então quem devia ser pregado na cruz é um Deus infinito. Por isso a importância de ter sido Deus crucificado. Mais para frente, por suas palavras de autoridade e proclamação do juízo vindouro, causou a ira dos líderes daquele tempo. Jesus pregou a verdade, se auto-intitulou Deus. Os homens daquela época odiaram. Fez as obras que ninguém mais tinha feito. Os homens odiaram Deus. Prenderam. Foi levado preso sob a condenação de Pilatos. Foi crucificado. Mas esse era o propósito ao qual viera cumprir. Crucificado, Cristo foi feito maldição. Se identificou com os homens. Tomou sobre si os pecados dos quais ele viera salvar. Isto é, a sua igreja. Sacrifício perfeito. E espontaneamente resolveu se entregar. Cristo morreu pelos pecados dos seus eleitos, da sua igreja. Muitos afirmam que Cristo morreu por todos. Não. Se Cristo morreu por todos, o Evangelho é uma balela. Porque o castigo já foi pago da primeira vez em Cristo, na cruz. Aqueles que não aceitaram Cristo vão pagar o castigo novamente? Deus castigou seu Filho em vão? Se o homem que não aceitou o Evangelho vai pagar novamente no inferno? Porque a gente tem que tomar cuidado. Não, Cristo não morreu por todos. Isso é bíblico. Não tem essa história de Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Não ama. Isso já foi mais do que bíblico, mostrado na Bíblia que Deus odeia o pecador. O problema é que hoje em dia o homem, ele quer tratar o pecado como se fosse algo fora do homem. Fosse uma doença, um vírus, né? Não, Deus ama o pecado, né? Aquele ali, né? É um homem bom, não é pecador, é um pecado. Nós somos pecado. Se a gente odeia a mentira, a gente odeia o mentiroso. Então é isso que a gente prega. Importância. Muitos falam, pô, se Deus tem seus eleitos, por que pregar o Evangelho a todos? Por acaso está escrito na testa de cada um, eleito de Deus? Prega a palavra a todos. Prega a todos. O único meio de reunir os eleitos de Deus é pregando a palavra. Sem distinção. Por isso a gente fala, graça comum. A palavra, o braço de misericórdia de Cristo está estendido a todos. Todos podem ouvir o Evangelho. E nós somos a semente, somos o ceifeiro que vamos plantar essa semente. Vamos sair da igreja e plantar.
morreu e foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Sua ressurreição significa que Deus aceitou o seu sacrifício e Cristo venceu a morte, colocando debaixo dos seus pés uma cruz despedaçada, pisou na cabeça do inimigo, rasgou o véu, rompeu os grilhões da morte, e a morte não pôde o conter. E depois de 40 dias, ascendeu ao céu, se assentando à destra do Pai, no lugar que lhe é devido, intercedendo pelos seus santos. E assentado à destra de Deus, estabeleceu o seu reino, triunfando com glória e majestade. Jesus reina à destra do Pai, intercedendo por nós, nas nossas orações, pelos nossos pecados. Hoje Ele é Rei. O servo sofredor, o filho de carpinteiro, que andou na terra, já não é mais esse. Quando a gente encontrar com Cristo, a gente vai encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com os olhos de fogo, que é a espada que sai da sua boca, e não mais o Salvador. Quando a gente encontrar Cristo, nós veremos o juiz, ele vai vir para nos julgar. Isso é o Evangelho, a vida de Cristo. É isso que os apóstolos pregavam, Paulo pregou, esse é o Evangelho. Deus veio ao mundo para morrer, ressuscitar e salvar os pecadores. Esse é o Evangelho. É isso que temos que pregar. Essa é a verdade, que não há nada. Os apóstolos não tinham visto nada. Eles andaram com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu a pregação de Jesus, e a Bíblia e os evangelhos todos falam: eu vim para morrer. Eu vim para morrer pelos seus pecados. É nisso que nós cremos. Resumidamente, 1 Pedro 3,18 fala também o que é o Evangelho. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos. Olha que incrível. O justo pelos injustos. O que não tinha culpa nenhuma foi punido em nosso lugar. Aquela cruz era para a gente. Ele tomou o nosso lugar e satisfez a ira de Deus. Para conduzir-nos a Deus, ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. É nisso que nós cremos. Esse é o Evangelho que nós cremos. Deus Santo que se tornou amor, homem perfeito que minha culpa levou. Na cruz ele tomou os meus pecados, e por sua morte eu vivo novamente. É isso que a gente crê, é isso que a gente tem que pregar. O Evangelho é loucura, escândalo para os judeus. Os judeus esperavam um Messias que viesse reinar literalmente na terra, assim como Davi, libertar eles da opressão de Roma. Eles esperavam um Messias triunfante. Loucura para os gentios e gregos. Os gregos e gentios se questionavam: como pode um rei morrer de uma forma tão vergonhosa, crucificado ao lado de 2 bandidos? Como pode um rei vir de Nazaré ser um carpinteiro? Isso é loucura para os gregos, loucura para muitos aí fora. É nesse que vocês creem? Um filho de carpinteiro que foi crucificado? É nisso que nós cremos. Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro que hoje está sentado do lado do Pai, intercedendo por nós e reina sobre toda a humanidade. Esse é o Evangelho que a gente tem que pregar. Amém, meus irmãos? Eu prometi que ia ser mais tranquilo. Vamos orar, celebrar a Santa Ceia. O tema foi bem propício à celebração da Santa Ceia, para a gente lembrar da obra do nosso Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela sua graça, pois tão indignos somos, Senhor Deus, mas em Ti encontramos graça. Aprove a Ti, Senhor Deus, revelar o Evangelho a nós. Tirar as escamas de nossos olhos, Senhor Deus, para que possamos enxergar a beleza, a
tua glória, Senhor Deus. Obrigado. Hoje, Senhor Deus, assentaremos na mesa, Senhor. Proclamaremos a tua morte com alegria, pois graças a ti, a sua obra, podemos assentar a tua mesa e proclamar o Senhor até que o Senhor venha, Pai. Obrigado por essa oportunidade, abençoe todos aqui no partir do pão, do beber do vinho. Que todos aqui possam se examinar a si mesmos, se todos estão com um bom relacionamento a Ti, para que todos podemos sentar e sem condenação, né, ao redor da Sua mesa, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Abençoe o almoço que iremos desfrutar dentro de alguns instantes. Guarde todos os irmãos nessa tarde, Senhor, e que em tudo, Senhor, o Seu nome possa ser glorificado. Peço perdão, Senhor, se fui imprudente, se falei algo a mais, algo que não deveria. Perdoa-me, Senhor. Mas agradeço tão grande oportunidade de trazer a sua palavra. Em nome de Jesus, amém.